Bom dia, graça e paz a todos, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de uma mulher chamada Eva. E eu te convido a ler comigo agora Gênesis 3, o capítulo 20, que nos diz assim: Então Adão chamou o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Ontem à noite eu fui convidada, né, para fazer uma live com uma irmã lá de Paraíso do Tocantins, pastora Milka, da Igreja Evangélica Cia de Seta, Assembleia de Deus Cia de Seta. E foi tão rica assim tudo que eu queria compartilhar com vocês mais um pouco daquilo que eu pude estudar e aprender a respeito de Eva. Vamos lá então? Dentro da história, nós já compreendemos tudo o que Deus fez a respeito da criação de todas as coisas, a respeito da criação do homem. E quando Deus observa que tudo que ele havia criado, ele mesmo diz que era bom e que ele havia se agradado de tudo aquilo que ele tinha trazido à existência, ele olha para Adão em determinado momento e diz: não é bom. Adão viver sozinho não é bom. Então ele faz um sono cair em Adão e da sua costela, do seu lado, ele retira a mulher, ele faz Eva. Depois que Adão acorda, ele já recebe aquela mulher pronta, uma mulher que Deus já havia criado para viver o matrimônio. Alguém que, se for para a gente observar, não teve infância, não teve adolescência, já nasceu uma mulher pronta, não teve uma mãe biológica, um pai biológico, ela foi criada e trazida à existência para gerar, para obedecer a Deus, para ser amada, para ser cuidada, mas precisamente para dar continuidade à humanidade, né? Para que houvesse muitos descendentes. E nesse intercurso, né, nesse percurso, nesse caminho em que havia sido feito a mulher e ela estava passando por esse processo de descoberta após ser criada, Deus ele instrui ele sobre o que devia e o que não devia ser feito lá dentro daquele jardim onde Deus havia preparado para receber eles dois. E Deus falou: olha, que vocês têm liberdade para viver, para fazer, apenas não toque em uma determinada árvore. E esse não toque foi justamente onde o inimigo cercou para seduzi-los para trazer a queda. E em determinado momento, ele seduzindo Eva, ele faz com que ela caia. E ela, seduzida pelos encantos da serpente, ela traz o marido também para essa queda. E Deus, na viração do dia, como ele sempre fazia, procura pelos dois e encontra-os, né, escondidos. E Deus chama por Adão: Adão, cadê você? Aí pergunta para ele: por que você se escondeu? E ele joga a culpa na mulher. E a mulher joga a culpa na serpente. Aquela conversa que nós já sabíamos, né? Mas tudo que Deus trouxe ao meu coração a respeito de Eva e dessa história nem se detém, nem para nessa situação, mas sim no plano de escape ao qual o nosso Deus tinha feito já antes de criar a mulher e antes mesmo de criar Adão. Deus ele tinha uma porta de saída, uma porta de escape em meio ao erro, porque todas as vezes em que nós nos encontramos em pecado, nós nos encontramos em pecado, o Senhor sempre tem uma porta de escape para nos livrar. E com Eva não foi diferente. Ali foi a primeira porta de escape, na verdade, para a humanidade. E nós vemos o quê? Deus dizendo assim: olha, mesmo em meio à desobediência, eu ainda tenho um plano para você, mulher. De você virar alguém que vai gerar, alguém que vai pisar a cabeça da serpente. Então, de você virar aquele que apertará o calcanhar na cabeça da serpente. Eu até escrevi algo aqui, enquanto eu estava fazendo, né, o estudo, eu queria dividir com você. Sem precisar do auxílio do homem, Deus faz
um profundo sono nele cair. Quando acordou, dele, Deus havia retirado não apenas uma companheira, mas um plano perfeito de amor que se consumaria na cruz. Eu achei fantástico isso que Deus revelou de uma forma tão linda ontem de manhã para o meu coração. Eu falei, uau, que isso? Ainda vem mais. Ele disse assim: Adão foi um plano de criação. Eva foi um plano de remissão. Que é isso, né? Só o nosso Deus para pensar dessa forma e trazer de novo um novo significado para a gente, para nossa alma, para nossa continuidade enquanto mulher. Aí nós vemos que eles são retirados e quando ela gera pela primeira vez, que o seu primeiro filho nasce, ela fala assim, ó, o Senhor me deu. Havia uma gratidão, porque havia uma promessa, Deus havia dito para ela, de você virar um, né? Ela não sabia quando, nem como seria, porque o plano não foi revelado, mas foi dado um spoiler daquilo que aconteceria. Deus disse para ela virar alguém. Então ela agradeceu a Deus por ter concebido, por ter tido o privilégio de gerar. E ela vai tendo outros filhos também, a Bíblia diz. E no percurso, no decorrer deste caminho, Satanás tenta esse filho dela. Ele cerca Caim, né? E nós conhecemos que ele foi o primeiro homicida. E Eva começa a sentir então aquilo que o nosso Deus sentiu no jardim. A síndrome do ninho vazio. Os filhos já não estavam mais no jardim, eles haviam descido. E Eva começa a sentir justamente isso. O pecado havia entrado dentro da casa dela. E o pecado daria consequência do que? Da primeira morte, que foi quando foi dito lá que se comesse, morreria. E ela pôde entender o pecado da desobediência. Então ela se despede de 2 filhos num único momento. Ela entrega-se, né? A morte, entrega para a morte. O filho dela é entregue à morte. Ela começa a viver o luto do filho que partiu e ela nunca mais o veria. E como consequência daquele que assassinou, ela teve que viver com o distanciamento daquele filho, porque ele precisou sair, ele precisou ir embora. Caim agora vai para outro lugar, dar continuidade para uma outra geração. O tempo passa, cerca de 100, 120 anos depois, ela gera novamente. E dessa vez ela tem um outro filho, um filho chamado Sete. E ela diz: esse aqui é a substituição. Ele é justamente aquele igual a Abel. Ele tem as mesmas características. Então ela agradeceu de novo a Deus pelo privilégio de ter gerado um outro filho, Sete. Só que dessa vez ela começa a cercar Sete de uma forma diferente. Tanto que o resultado é outro. Eva, eu acredito, a Bíblia não conta, mas ela me dá esse direito de interpretar, de olhar além, de um olhar mais minucioso enquanto mãe, enquanto mulher. Eu acredito que ela começou a contar muitas coisas a respeito de enquanto ela vivia com o Criador, de como era, como ela amava, de como. E ela começa a ensinar muitas coisas para ele, começa a observar de perto esse filho. E ele gera um outro filho, e esse filho se chama Enos. E a Bíblia diz que quando Enos nasce, começa a invocar o nome do Senhor. E o trabalho de Eva, ele é concluído ali, naquele momento. Como? Ela transformou da sua família, da sua casa, um verdadeiro altar de adoração. Ela cumpriu o propósito para o qual ela foi chamada. Ela pôde viver e ver Deus agindo novamente no meio da sua família, acalentando eles com a presença e recebendo deles o altar de adoração. Então nós vemos uma mulher que, mesmo em meio à dificuldade, ela teve um equilíbrio. Ela teve equilíbrio diante das situações. É como aquelas balanças que nós víamos muito antigamente, em que o homem estava de um lado, a mulher está do outro lado. E aí nós vemos o quê? Os dois
equilibrando um lar, trazendo harmonia para o lar. Por isso o Senhor não tirou da cabeça e nem do pé, mas Ele tirou do lado, para que houvesse uma harmonia dentro da casa. Nós vemos que Adão era um homem solitário. Eva fez um lar para ele. Ele era apenas um homem. Ela fez filhos, ela deu filhos para ele. Ela fez com que Adão fosse pai, avô, sogro, né? Ela deu um lar completo para ele. E na nossa vida, enquanto mulheres, não é diferente. Enquanto o nosso marido, às vezes, ele trabalha fora, ou nós também temos a função de trabalhar fora, mas nós conseguimos edificar um lar com sabedoria. Nós transformamos o ambiente quando nós chegamos a um toque divino colocado em nós chamado feminilidade, em que a gente transforma o ambiente, a gente consegue transformar ele num lugar mais gostoso. Eu até estava ouvindo a minha irmã esses dias atrás dizendo assim que ela trabalha numa secretaria na prefeitura e o meu esposo trabalha numa outra secretaria e são de frente as duas secretarias. E onde meu esposo trabalha, e tinha só homens. E de repente chegou uma mulher para trabalhar com eles. E ela me contando que o ambiente mudou. Flores foram colocadas, o jeito do lugar, o comportamento muda. Por quê? Porque uma mulher chegou e estabeleceu ali o reino dela, a feminilidade. Quando ela chega, ela transforma o ambiente. E Eva foi justamente isso. Ela fez um lar abençoado, aonde a todo custo ela ensinou e ela pôde trazer de volta a presença de Deus para dentro da sua casa, para dentro da sua família, né? Aí nós vemos que, como eu já disse para vocês, Adão foi um plano de criação. Eva foi um plano de remissão. Mesmo mediante o pecado, a dor, ao luto, as consequências do pecado, Eva não rendeu-se. Eva não olhou para trás. Eva não viu as circunstâncias, mas ela permaneceu fiel no propósito ao qual ela foi criada e na promessa que foi lançada para ela, que ela geraria alguém que aniquilaria com o poder das trevas sobre a vida do ser humano, desde que permitisse que esse poder aniquilador fizesse parte do seu interior para repreender todo o mal e tudo que não provinha do Senhor. Ela louvou a Deus na sua primeira gestação. Desde o primeiro momento, ela louvou o nome do Senhor. Ela não desistiu de trazer o nome do Senhor forte dentro da sua casa, de um posicionamento, né? E mesmo em meio à perca desses filhos, né? Ela continuou estabelecendo o reino dos céus dentro da sua casa. E nós vemos que o Senhor a abençoou de uma forma tremenda. E eu glorifico a Deus por ter trazido Eva e ter trazido junto com ela uma porta de escape para nós. Que nós vemos que essa promessa lançada cumpriu-se milhares de anos depois, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encarnou, né, como homem para dentro de um ventre de uma mulher chamada Maria. E mais tarde ele aniquilaria essa ação de Satanás que lá no Éden tentou tampar os nossos poços e impedir a nossa comunhão com o Senhor. Aí Jesus vem e abre de volta esses poços e começa a manar de dentro para fora água viva no nosso ser. Quando Jesus ele é crucificado, do seu lado sai água e sai sangue. Água é aquela que traz vida. Sangue, ele tem o poder de remir as nossas vidas. Então, quando Cristo é crucificado, uma igreja é estabelecida naquele momento. E nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor e agradecer todo o bem que ele tem feito, porque um dia dele jorrou essa água preciosa e esse sangue, trazendo vida à igreja e para todos nós. Eva foi retirada do lado da costela de Adão. A igreja foi retirada do lado da costela de Cristo. E nós vemos que esse plano se cumpre
perfeitamente, trazendo um livre acesso das nossas vidas novamente diante do nosso Criador, trazendo com que nós fôssemos resgatados. E hoje não há mais limites, não há mais limitações de como, onde ou de qual forma a gente pode acessar o céu. Nós transformamos todos os lugares da nossa vida no jardim de visitação do Espírito Santo. Eu estava lendo há pouco agora um devocional que a minha irmã mandou, e ela falou assim que graça é o favor imerecido que traz o quê? Uma graça capacitadora de Deus para as nossas vidas. Então, quando nós aceitamos a viver esse desentulhar de poços, há em nós uma graça capacitadora para vencer todos os dias. Essa mesma graça capacitadora foi colocada na primeira mulher e acompanha as nossas vidas até hoje através do sangue de Jesus. Que o Senhor possa resgatar de volta todos os seus sonhos, te lembrando o quanto você é preciosa para o Senhor. A primeira Eva teve um plano de resgate, uma porta de escape. E não há problema que você esteja enfrentando hoje, mulher, que o nosso Deus não possa resgatar a sua identidade, a sua vida e fazer dos seus cacos, das suas dores, um lindo plano de amor. Eu tenho certeza que neste momento, enquanto você para me ouvir, há uma nova esperança brotando dentro de você, porque há um desentulhar de poços acontecendo na sua vida agora. Eu creio no mover do Espírito Santo de Deus. Eu creio que o nosso Senhor está trabalhando dessa forma tremenda, dessa forma linda, trazendo tudo de volta para você, resgatando o que um dia Satanás tentou tirar da sua vida. E nós vemos que Deus ele vem trazendo tudo isso de volta para nós. Porque Eva passou tanto tempo estigmatizada como aquela que trouxe o pecado do mundo, sendo esquecida também que era através dela que viria aquele que tiraria todo o pecado do mundo. Então, todas as vezes em que alguém tentar te lembrar dos seus fracassos, lembre-se que todos eles já foram crucificados na cruz com Cristo Jesus. E você tem 1000 motivos para viver feliz. Às vezes o mundo te dá 1000 motivos para chorar, mas Cristo te dá 1001 para sorrir. Não se esqueça disso. Você é valiosa demais, é preciosa demais para deixar que a voz da consciência, a voz do maligno, fique soprando que você não vai conseguir, que você não vai ser capaz, que você não vai gerar, que você não vai frutificar. Lembre-se, há uma promessa lançada para você, mulher, que Deus tem um plano de resgate, de saída, todos os dias para a sua vida. E eu encerro novamente com a mesma fala, lançando para você, para a sua vida e para toda a sua posteridade, que quando Adão acordou, ele viu do lado dele não só uma esposa, mas ele viu um plano perfeito que se consumou na cruz. Nós somos um plano perfeito. Nós não somos um plano falido. Ainda que o seu passado tenha escrito para você histórias de derrota, eu tenho a convicção que através de Cristo você vai escrever um futuro de vitória. Eu te convido a se decidir por Jesus, a aceitar Ele e falar para Ele: Senhor, sozinho eu não consigo, mas eu creio que o Senhor pode desentulhar os meus poços, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, resgate em você todos os dias a esperança de ser melhor nele. E eu queria orar com você antes de terminar. Vamos orar? Deus poderoso e santo, papai querido, na tua presença, Deus, eu coloco diante de ti cada uma mulher, ó Pai, que vai ouvir esse vídeo,
que vai assistir esse vídeo e vai ouvir estas palavras. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus agora, que o Senhor possa desentulhar poços, que o Senhor possa resgatar agora, Pai, pelo poder que há no teu sangue, sonhos, que o Senhor possa resgatar agora lares destruídos, ó Pai, que o Senhor possa entrar agora pelo poder que há no teu sangue, revestindo cada mulher agora com uma muralha de fogo, Pai, um fogo que consome todo o pecado, um fogo que consome todo o mal, toda palavra de maldição. E eu te peço que o Senhor cerque elas também agora, Pai, com uma muralha de sangue, um sangue que reme, um sangue que redime. Eu te peço que o jardim desta mulher seja regado com a água viva que desce do céu. Eu te peço, Deus, agora, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, escreve uma história de vitória. Eu te peço, Pai, pelo poder que há no teu sangue, apague esse passado de derrota. Não permita que Satanás venha soprar que ela errou, que ela pecou, que ela caiu, mas que ela seja lembrada que ela é um plano de sucesso arquitetado por ti, Pai. Que desde a criação o Senhor colocou em nós mulheres a chance de se reerguer todos os dias, a porta de escape para te encontrar, ó Pai, em todos os momentos em que o mundo fecha tudo para nós e só resta a voz do acusador. O Senhor abre portas e nos resgata num abraço consumidor do teu Espírito Santo, impregnando em nós a tua essência e o teu poder, que é uma graça imerecida, mas que o Senhor nos capacita a viver com ela todos os dias, mais e mais, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Um beijo, fica com Deus.